Olá, está no ar mais uma edição do programa Pensando em Segurança, uma grande parceria entre a Unisul TV e a Polícia Militar. Um programa voltado para a comunidade, com informações e esclarecimentos na área da prevenção do crime, divulgação de projetos educativos, curiosidades, dicas de segurança e entrevistas com pessoas de diversas áreas, sempre com a finalidade de levar a temática da segurança pública mais perto de você. Polícia Comunitária e Prevenção ao Crime. Vamos conhecer a experiência dos Estados Unidos e trabalho acadêmico desenvolvido na área pelo capitão Luiz Antônio Pitol Trevisan, que esteve em um departamento de polícia na Flórida, nos Estados Unidos. Capitão Trevisan, muito obrigado pela sua presença aqui conosco no programa. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você e com os telespectadores. Ok. Quando falamos em polícia comunitária, estamos falando de prevenção. Queria que você contasse um pouco aí da sua história dentro da PM e o encontro que você teve com essa importante área da polícia. A questão de prevenção começou desde o meu ingresso até no próprio serviço público, né? Iniciei no serviço público com 19 anos, na época no Tribunal de Justiça, como técnico judiciário, passei 7 anos lá. Após a minha graduação em Direito e posteriormente em Administração Pública pela própria UDESC, fui advogado no INSS. Surgiu a oportunidade de fazer o concurso para a PMSC como oficial. Na época, na carreira, era uma coisa nova para mim e foi desafiadora. E uma felicidade, em 2010, então eu fiz concurso, entrei na Polícia Militar. E os primeiros anos, óbvio, passei numa unidade operacional por 4 anos e acabei, em razão de uma circunstância pessoal, de saúde, ter um problema de saúde grave de coração, passar por uma cirurgia, quase passar para o outro lado da vida e retornar. Esse fato da minha vida pessoal me fez refletir sobre a minha missão dentro da Polícia Militar e de que forma que eu poderia realmente contribuir para a sociedade. Sim. E eu via que a prevenção era uma coisa que me instigava muito e eu podia fazer a diferença para a sociedade estando dentro da Polícia Militar. Então essa foi uma das primeiras ideias que me surgiu. Sim. Após o meu retorno para a atividade depois desse problema de saúde. Porque especificamente na Polícia Militar a área é muito abrangente, muito complexa. Temos desde o pessoal que toca música, né? Lá na banda de música, na centenária banda de música da Polícia Militar, até o pessoal que desarma bomba lá no BOPE. Sim. Então esse encontro com a prevenção realmente é algo bem interessante. Sim, é engraçado dizer, mas a nossa corporação ela tem vários braços, né? E o bom da polícia comunitária é que ela é uma filosofia. Então ela engloba não só as áreas repressivas qualificadas, tipo BOPE, choque, mas também essas áreas educativas, essas áreas que mexem especificamente com a prevenção. Como a polícia comunitária é uma filosofia, ela não nega a parte também repressiva. Ela não exclui. Exatamente. Né? Ela só dá uma nova roupagem a essa repressão, de uma forma em que leve em consideração os interesses da sociedade e, de fato, promova uma cidadania ativa na comunidade. Ela não nega o uso da força, mas desde que ela seja legítima e em busca de um certo de garantir realmente Sim. a cidadania. Pela sua experiência e observação, os nossos policiais estão mais preventivos? Minha opinião pessoal é que existe, como em qualquer outra organização pública no Brasil, um choque de valores, né? Eu acredito que desde a década de 80, com as experiências que nós temos tido, não só na Polícia de Santa Catarina, mas em todos os outros estados da Federação, nossos policiais têm se conscientizado da necessidade de se atrelar a repressão junto com a prevenção. Então eu acredito que sim, tem uma tendência de conscientização dos nossos policiais que a prevenção é um caminho sem volta, um caminho que ele deve andar de mãos dadas ao combate ao crime, digamos assim. Exatamente. Bom, e antigamente o bom policial era aquele que somente prendia, era um cara mais durão, mais rude. E hoje estamos percebendo que o bom policial é aquele que consegue se antecipar a ocorrência do crime. Não só prender o criminoso, que é interessante que se faça isso quando ocorre o crime, mas principalmente evitar que o crime ocorra. Como é que você avalia essa ressignificação do conceito, né, do bom policial? Perfeito.
Essa visão é interessante porque até na minha experiência fora do Brasil existia esse debate, né? Lá também tem isso. Exatamente, ainda tem. Não é porque os Estados Unidos é uma referência da polícia comunitária que não existe esse choque de valores na sociedade americana também. E esse choque de valores também está presente aqui em Santa Catarina e em qualquer outro estado do Brasil. O policial bom realmente era aquele que era o policial forte, destemido, viril, né? Exato. É uma figura masculinizada, né? E a gente vê que uma das maiores qualidades que nós vemos, se a gente pensar no serviço amplo, que é o serviço policial, que não é só de repressão, mas de atendimento de várias outras situações da vida que não necessariamente necessitam da força, a questão da habilidade interpessoal, de comunicação, de mediação de conflitos, ela tem se destacado muito mais, às vezes, que a própria força. Que a própria força, naturalmente. Então, nos Estados Unidos, há um grande debate no aumento até de próprias instruções e disciplinas para os policiais de mediação de conflitos, de relações interpessoais, de habilidades de comunicação, né, para evitar realmente conflitos e não chegar num escalonamento de ocorrências em que exista a necessidade de força. E isso é uma tendência que também tem se trazido aqui, com inúmeras situações que a gente tem visto na nossa atividade fim. Né? Ok, nós estamos saindo também de um modelo teórico e estamos conhecendo, na verdade, uma prática de polícia comunitária. O que mais tem se destacado no nosso estado quando a gente fala de prevenção? Muitas frentes. Né? É verdade, porque é o seguinte, né? Lá nos Estados Unidos, a filosofia, eles levaram a filosofia a um momento em que ela deve se tornar uma lógica de serviço de todo o departamento, né? Aqui no Brasil, eu vejo que existem algumas iniciativas, mas ela ainda não se tornou uma filosofia em que ela abrange todas as áreas da polícia. Então, nós temos programas específicos que têm embasamento teórico na filosofia de polícia comunitária. E a nossa diferencial, uma coisa que eu tenho visto muito interessante aqui, é o uso dessa filosofia aliada à tecnologia, pelo menos no estado de Santa Catarina. Sim. Exemplo disso é a nossa rede de vizinhos e algumas outras redes de prevenção que a própria Polícia Militar tem propagado ultimamente, usando a tecnologia para que haja essa interação com a comunidade. Nos Estados Unidos isso ainda é um pouquinho mais incipiente, é uma polícia comunitária mais de pé no chão, enquanto aqui, em razão da nossa realidade socioeconômica, na nossa realidade cultural, ela tem se modificado e a corporação tem encontrado uma alternativa para buscar essa participação com a comunidade, né? Como fazer com que o cidadão se engaje com as questões públicas, com a polícia. Então, o uso da tecnologia pela corporação tem feito esse gancho. Né? Ok, vamos continuar no próximo bloco? Perfeito. Nós vamos agora para um breve intervalo, nós voltamos em instantes, não saia daí. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Pensando em Segurança. Estou conversando com o capitão Luiz Antônio Pitol Trevisan. Estamos falando aí sobre a experiência que ele teve nos Estados Unidos, desenvolvendo aí, inclusive, um trabalho acadêmico na área. Bom, falando dessa pesquisa agora, capitão Trevisan, pesquisa de mestrado, que tem como base a polícia comunitária, né? Isso. Como surgiu a ideia de fazer esse link com o mestrado? Certo. Eu iniciei o mestrado profissional na Universidade do Estado de Santa Catarina, na UDESC, e eu queria aliar o conhecimento científico com a prática profissional. Então, nós temos o Rede de Vizinhos como um programa preventivo de muita abrangência aqui no Estado de Santa Catarina. E esse programa ele foi inspirado no Neighborhood Watch americano. Então eu pensei, por que não ir à fonte desse conhecimento e analisar de que forma que nós adaptamos essa realidade, essa forma de policiamento comunitário em Santa Catarina. Então eu tive essa oportunidade de ir para o norte da Flórida, num departamento de polícia americano que havia a consolidação das polícias num único local,
né? Então existia a polícia municipal e estadual em uma única região de condado. Então, uma situação muito semelhante à nossa PMSC numa região de polícia específica, né? Então, tive essa oportunidade de fazer um sanduíche numa universidade, na Universidade do Norte da Flórida. Além das disciplinas, eu participei intensamente das atividades desse departamento, desse xerifado, que seria, no caso, lá nos Estados Unidos, por 7 meses. Então, eu acompanhei o trabalho deles em todos 7 meses ininterruptos? 7 meses ininterruptos. Eu participei de atividades práticas, das aulas em academia, do dia a dia do policial, além das disciplinas também na universidade durante o período noturno. E a minha intenção era verificar de que forma nós adaptamos o sistema americano do Neighborhood Watch aqui em Santa Catarina. E eu tive a felicidade de conhecer a fundo a realidade americana e como é que eles fazem essa forma de policiamento. Foram 7 meses em que eu passei por todos os departamentos dentro de uma organização policial. E a minha pesquisa, especificamente, ela é sobre o Neighborhood Watch, comparado com o nosso rede de vizinhos, na realidade da Grande Florianópolis, em razão de algumas similitudes que existiam entre o departamento de polícia em que eu fiz a pesquisa, com a região de Grande Florianópolis, o número de policiais, o número de pessoas atendidas pelo rede de vizinhos, o número de grupos. Então, tive essa felicidade de passar esse tempo lá, estou retornando e fazendo análise de todos esses dados agora. E esse sistema, você falou da polícia norte-americana, ela é semelhante ao que nós temos aqui da rede de vizinhos? A realidade, então, americana do Neighborhood Watch serviu de parâmetro para a instalação do rede de vizinhos aqui catarinense. A origem da nossa rede de vizinhos, na verdade, é lá. É lá do Neighborhood Watch. A diferença primordial, essa pesquisa que foi feita lá, é que a cultura americana de participação é uma coisa inata, né? Nós temos, o americano, ele tem aquela questão do interesse pessoal acima do interesse do Estado e o voluntariado. Isso, natural, a questão do voluntariado é muito forte, né? Como não existe essa demanda pelo Estado em que ele quer tudo do Estado, eles têm uma iniciativa muito maior de participação na produção de serviços públicos. Isso influencia na caracterização do modelo policial. Com certeza, exatamente. Como eu estava até mencionando antes, o sistema anglo-saxão, ele leva essa questão de não demandar tanto do Estado quanto numa gendarmeria, que tem um aspecto mais militarizado e mais de um Estado de origem unificado, né? Mas muito embora nós tenhamos pegado essas ideias do Neighborhood Watch, nós adaptamos ela à nossa realidade, porque é impossível não se fazer o que alguns autores dizem de redução sociológica, que é analisar o nosso contexto e botar nas nossas características, né, culturais, sociais e econômicas. E o grande lance do Neighborhood Watch na realidade brasileira com o rede de vizinhos aqui em Santa Catarina foi o uso da tecnologia para que a gente pudesse engajar o cidadão na produção desse serviço público. Eles utilizam isso lá também? Não, lá é ainda muito parecido com os consegues que nós temos aqui em Santa Catarina, em que o cidadão vai a reuniões participativas pessoalmente e essa interação é pessoal com o chefe de polícia. Em reuniões, enfim, na comunidade? Isso, uma comunidade ela é dividida em zonas. E existem reuniões mensais nessas zonas em que são discutidas essas questões de vizinhança, de segurança situacional, prevenção e decisão de políticas de segurança locais. Aqui, como a gente não tem essa cultura participativa tão forte, nós temos aquele descrédito com o sistema político, mas ao mesmo tempo nós queremos muito do Estado, né? Nós temos essa realidade muito singular no Brasil, em que a gente, muito embora não acredite nos nossos políticos, no nosso sistema político, nós ainda demandamos muito do serviço do Estado. Então, mas não temos a cultura participativa tão forte, né? De participar, de resolver problemas comunitários. Exatamente. Demandar um tempo, né, do seu dia para ir lá à noite despender, enfim, falar de coisas comunitárias. Né? Exatamente. E a realidade, então, uma das características muito singulares é que se pôde perceber que, muito embora nós não tenhamos essa cultura participativa, a tecnologia compensou
a falta dessa interação pessoal que existe nos Estados Unidos. Se nos Estados Unidos a maioria das pessoas participa pessoalmente, aqui nós vimos que a adoção daquele sistema pessoal não seria tão eficaz quanto a utilização, o uso da tecnologia. Então a tecnologia tem aproximado o cidadão da polícia e feito com que pessoas, não só pessoas de idade mais avançada, que tenham mais tempo livre, possam participar, mas também pessoas de idade a partir dos 30 anos, que é mais ou menos a faixa etária que começa a ter a participação no Rede de Vizinhos. Ou seja, para a nossa realidade foi perfeito esse modelo, né? Foi. Vamos continuar no próximo bloco? Certo. Nós vamos agora novamente para um breve intervalo, nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Pensando em Segurança. Estou conversando com o capitão Luiz Antônio Pitol Trevisan, que esteve nos Estados Unidos e fez um trabalho acadêmico desenvolvido na área de polícia comunitária e prevenção do crime. Bom, capitão Trevisan, você falou um pouco aí sobre como é o sistema policial nos Estados Unidos. Fala um pouco aí sobre as diferenças e semelhanças com essa experiência que você teve lá na Flórida, daquele departamento policial com a nossa PM de Santa Catarina. O que você viu de semelhança e diferença? Sim. Então, sistemas, a gente originou o sistema da gendarmeria, enquanto os americanos pegaram do sistema anglo-saxão. Eles têm um sistema muito interessante, que é um sistema fragmentado. Somente na Flórida, onde eu fiz a minha pesquisa, eles têm 387 departamentos de polícia. E todos esses departamentos de polícia, eles têm ciclo completo de polícia. Uma coisa que nossa realidade ainda não existe. Né? Nossa realidade ela não é nem é uma alteração da gendarmeria, pois não temos ciclo completo nas polícias estaduais. Há exemplo de Guiné-Bissau e Cabo Verde, são os únicos 3 países do mundo que só têm o mesmo sistema que o nosso brasileiro. E em razão de ser, então, voltando para os Estados Unidos, ser um sistema anglo-saxão, eles não são militares, mas eles possuem características militares, né? São militarizados. Eles são militarizados, eles são chamados paramilitares, né? Enquanto nós pegamos o sistema de gendarmeria e somos militares, né? Exemplo de vários países na Europa. Então, muito embora eles sejam civis, eles são paramilitares. Então, eles têm essa diferença, mas de semelhança, eles têm a estética militar. Então, você tem lá o soldado ou o patrulheiro, você tem o cabo, você tem o sargento. Os nomes, né? Isso, os nomes na carreira são muito semelhantes. Capitão deve ter também? Tem capitão também, tem dependendo do departamento, você tem o major, o coronel. Então, essas são algumas semelhanças. E você vê outra semelhança que é da cultura americana de exaltação dos rituais militares, das forças públicas. As formalidades do militar propriamente. Muito embora eles sejam uma força civil, eles são militarizados na forma de organização e eles têm alguns desses detalhes da cultura militar, né, americana. Então, essa é uma das questões similares, né? A diferença, de fato, são o sistema fragmentado, que existem quase 18 mil forças policiais nos Estados Unidos todos, só no estado da Flórida, por exemplo, como eu disse antes, de 387, enquanto o nosso sistema, ele parte do sistema de gendarmerie, que vem com poucas forças policiais, com um ciclo completo incompleto e com forças bem delimitadas. E lá é comum também a polícia municipal, né? Exatamente. Até um dos motivos pelos quais eu fui para Jacksonville, que era no norte da Flórida, fazer essa pesquisa, foi porque naquele condado específico houve a consolidação do condado com a cidade. Ou seja, normalmente nos Estados Unidos você tem a força municipal, você tem a força de condado, que seria a county, que seria o xerife, você tem a polícia estadual e você tem a polícia federal. Nesse local onde eu fui, houve a unificação, a consolidação entre a polícia municipal e de condado, a exemplo do que acontece no nosso estado. Então, nós teríamos a polícia militar e a polícia civil vistas numa só região
no norte lá da Flórida. Então esse foi um dos motivos pelo qual eu fui para lá, porque era uma realidade que era comparável em razão dessa mudança que teve de consolidação naquele local específico. Então são sistemas diferentes, mas aquela realidade que eu fui fazer o estudo, ela era muito similar. Essa polícia de condado, na verdade, o condado trazendo essa realidade para nós seria uma espécie de polícia de comarca? Conjunto de municípios? Isso, exatamente. Seria... Porque aqui tem um sentido apenas jurídico, né? Isso. Do fórum, enfim. Mas lá tem o sentido do poder executivo também. Isso, exatamente. Primeiro, né, nos condados, os xerifes, eles não são nomeados pela autoridade pública eleita, né? Eles são eleitos diretamente pelo povo. É mesmo? É mesmo, diretamente pelo povo. Então, eles têm um pouquinho mais de liberdade na definição de metas, porque eles têm a representatividade popular, né? Eles são... Tem aceitação já do povo. Exatamente, eles são cargos eletivos, né? Daí, a depender do condado, você tem que partir da organização policial para ser candidato e ser eleito, ou, dependendo de outro condado, a depender da lei específica, você pode ser de fora da organização policial. Isso é bem diferente do nosso sistema. Bem diferente do nosso sistema. Nesse caso, né? Nesse caso, então, basicamente, os xerifes, que seriam os chefes dos departamentos de condados, seriam como se fossem os comandantes de regiões metropolitanas de Santa Catarina. Os comandantes regionais. Comandantes regionais, como se fosse o comandante regional da Grande Florianópolis. Aí teríamos o comandante regional, seria como se fosse o xerife lá nos Estados Unidos. Então, por isso que até a minha pesquisa, ela se ateve a esse condado e especificamente a primeira e 11ª região de polícia militar, que seria a região da Grande Florianópolis. Óbvio que esse trabalho é um trabalho que pode ser levado à frente num futuro trabalho para se estender por toda Santa Catarina, para fazer uma comparação de nível estadual. Né? Uma curiosidade, como eles veem o policial brasileiro? Olha, eles não têm muito conhecimento da realidade brasileira e eles se surpreenderam quando no período que eu estive lá, eu dei algumas palestras para a academia de polícia deles e eu mostrei todas as nossas inovações e ferramentas tecnológicas e de gestão, aqui especificamente da nossa Polícia Militar, com relação ao Business Intelligence, que seria o nosso BI. O nosso PMC Mobile, que seria a questão da utilização da tecnologia para atendimento de ocorrência, do tablet, da unificação dos sistemas agora de registro de ocorrência, de consultas, que é uma coisa que lá, como é um sistema fragmentado, eles têm que acessar diversos sistemas ao fazer níveis de sistema, níveis de sistema, uma ocorrência determinada. Então eles se surpreenderam com essa questão. Então eles não tinham tanto conhecimento da nossa realidade, mas depois que viram a nossa realidade em Santa Catarina, que é muito peculiar comparado com o Brasil, foi um choque assim, para eles. Tanto é que agora em outubro, até adiantando, vem 2 chefes de polícia do norte da Flórida a visitar a nossa polícia aqui. Interessante, para conhecer o trabalho. Para conhecer o nosso trabalho, conhecer as nossas ferramentas de gestão e as nossas inovações, até do body camera, de todas essas outras coisas que estamos pensando para o futuro da corporação. Até no mês passado, nós tivemos uma comitiva da Flórida, da Universidade da Flórida, onde eu estava fazendo a minha pesquisa de mestrado. Vieram para o Comando Geral, fizeram a visita, 2 professores da universidade e 7 acadêmicos pesquisadores da universidade lá, em razão da experiência que eles tiveram com a minha ida e o interesse que eles tiveram em vir conhecer a realidade aqui do Santa Catarina. Televisão, bom, o nosso tempo aqui acabou, infelizmente. Né? Teríamos aí assunto para muito mais programa, né? Quero agradecer aqui, deixar meu registro, né? Minha gratidão, você ter deslocado de Florianópolis exclusivamente para o nosso programa, para trazer todas essas valiosas informações. Meu agradecimento, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Quando eu puder compartilhar mais das minhas experiências, a gente estará à disposição aqui. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Bom, hoje eu conversei com o capitão Luiz Antônio Pitol Trevisan, que falou sobre sua experiência acadêmica na Polícia Norte-Americana. O programa Pensando em Segurança fica mais uma vez por aqui. Obrigado a você pela audiência e pela companhia. Até o próximo programa e não se esqueça, apoie quem te protege.